Ativas Cast On, gente. E aí, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho. Nosso convidado já tá chegando. Hoje temos um super papo com o Vinagre. Para quem não conhece, ele é um dos maiores gestores culturais aqui que a gente tem na nossa região. Uma honra recebê-lo. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre editais. Ele que já foi parecerista em diversos editais, inclusive PROAC Editais, que está aberto. Sei que tem muita gente ligada para poder escrever o seu projeto e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, aliás, com ele. Vamos aguardar um pouquinho só ele entrar aqui na nossa live. Pedidos para participar, você não foi pedido. Aqui. Não, né? Aguardar um pouquinho, ele vai entrar. Se eu colocar nesse aqui, não, né? Aqui, aí. Aceitar. Seja muito bem-vindo, seu Vinagre. E aí, tá? Tudo bem? Tá dando para ouvir direito? Dá sim. Você tá conseguindo me ouvir também? Tô sim, perfeito. Tudo certo? Como que tá? O pessoal tá entrando aí. Achei muito legal que você tem muito fã, né, Zé? Muitos comentários quando a gente postou, muito legal. Puxa saco, né? Um pouco puxa saco. Também, Não o é homem nada, tem mais de tipo, 30 anos de carreira, gente de cultura, você acha que não vai ter? tem os alunos do Senac também, né? Então tem pessoal legal também que sempre ajuda também nos projetos e tal. Com certeza. Gente, hoje estamos falando com ele, Vinagre. Para mim, um mestre, acho que para muita gente que tá nos ouvindo também, ele que é um dos maiores gestores culturais aqui do nosso interior, tem aí uma carreira sólida na cultura de mais de 30 anos, mas hoje a gente veio, ao Vinícius já falando, primeiro fã do Vinagre aqui, lá. Muito bom, boa noite, Ju. A Jussara dando boa noite também pra gente. Muito bom tê-los aqui, pessoal. E hoje a gente veio conversar, né, Zé, sobre um assunto que está muito em voga. PROAC Editais está aberto, né? Sim, E a Jussara falando, salve, Vinagre. é a Jussara. A Jussara foi aluna na USP. Verdade? Olha só. Uhum. E a gente veio bater um papo, a gente quis trazer o Vinagre justamente porque ele tem essa ampla experiência como parecerista, inclusive no PROAC Editais. E a gente queria tirar um pouquinho desse conhecimento dele, mostrar aqui para vocês, né? Principalmente nessa época tão tensa que nós vivemos, não, Zé? Quando abre PROAC... Nem fale. Jesus. E ainda como em alguns casos, como o de Bauru, por exemplo, ainda a gente vive uma certa tensão, né? Porque a Paulo Gustavo nem saiu ainda em Bauru, por exemplo, né? Então, e isso é uma coisa que a gente tem percebido em algumas cidades, principalmente as do interior, que a gente teve todo um processo que está ainda em andamento, apesar da limitação de tempo já urgente, que é o final do ano para a execução dessas leis, né? E agora vem tudo isso misturado, já cai o PROAC na nossa cabeça, misturado com o PENAB no estado, né? E a gente tem como resultado disso um aumento no valor dos prêmios, né? Um pouquinho de ampliação no número de vagas de contemplados e algumas mudanças aí, por exemplo, o orçamento, que agora tem um orçamento pronto para você preencher na plataforma. Não se fala mais em contrapartida, até por conta do marco regulatório do fomento, né? Que impede que se exija a contrapartida nos projetos de fomento, mas eles mascararam com o nome de acesso à democratização. Então, mais ou menos, é uma contrapartida que tem que ser oferecida, né? Exato. Mas, enfim, tem bastante assuntos. É verdade. Ó, o pessoal comentando aqui, o Eli Druns, mago dos PROACs. É isso aí, gente. Delcimar também. Boa noite. Por sinal, eu preciso falar com você no início sobre o Eli. Depois da manhã eu vou falar com o Eli sobre isso também. Ah, legal. Belezinha. Davi também está aqui. O Delcimar, né, pediu para mandar uma pergunta.
Seja muito bem-vindo. As perguntas, gente, pode mandar. O Zé está aqui também para isso. Quem tem projetos inscritos na LPG Municipal, pode inscrever o mesmo projeto no PROAC? Teoricamente, não. Você não pode custear as mesmas despesas do projeto pela LPG do município também no PENAB e PROAC do Estado. Exatamente. Tá? Não pode. Ele até complementou aqui, visando complementar o recurso, tem até no edital, né, Zé, falando que não pode aí no PROAC editais. O PROAC editais fala, não assim, qual o termo certo que eles usam, mas enfim, a divisão do mesmo projeto em etapas, impedido através de complementação de recursos de projetos já aprovados. Tem um item específico para isso, inclusive nos editais do PROAC. Sim, exatamente. Bom, vamos lá, Zé. Vamos começar um pouquinho falando da sua carreira. Resumidamente, para o pessoal conhecer, quem não te conhece, já fica conhecendo. Fala um pouquinho da sua trajetória. Sei que é extenso. Bom, eu comecei no movimento cultural no final dos anos 70, do século passado, através do movimento cineclubista, que era um movimento organizado. Talvez um dos poucos movimentos culturais organizados na época ainda da ditadura militar, né? Então, eu comecei... a gente chamava até... acho que tem muito... se misturou um pouco com militância política, né? Nesse movimento cultural, que é o movimento cineclubista, que até hoje agora está começando, inclusive, a aparecer novamente no cenário cultural brasileiro. Daí para frente, eu acabei me envolvendo com outras produções culturais, e desde então não saí mais da área de cultura. Algumas vezes entrando para a área pública também, né? Trabalhei nas oficinas culturais, quando ainda eram oficinas culturais ligadas ao Estado, né? No começo da implantação das oficinas culturais. Fui secretário de Cultura de Bauru e, enfim, todo o resto trabalhando com a parte cultural também, algumas saídas, abri um bar, essas coisas assim. Trabalhei no Sesc, enfim, tive algumas outras experiências, mas a grande parte desse processo todo profissional foi na área cultural e de forma ininterrupta já há alguns anos, já mais de 20 anos, 30 anos. Legal. Pessoal, a gente preparou aqui, primeiro eu preciso agradecer a Bruninha, sempre presente aqui do meu lado. Ela preparou um super e-book de presentes para quem estiver participando da live. Pode baixar lá na nossa vai ganhar de presente, é de graça e é conteúdo complementar aqui do assunto que a gente está falando. Então é bem legal, baixe lá e aproveite. E tá bem legal. Bom, nosso assunto eu já comecei, né, falando, a gente vai focar, o Zé tem um conhecimento enorme aí, né, a gente poderia conversar sobre vários assuntos, mas justamente porque o PROAC está aberto, a gente vai focar nessa questão dos editais e essa visão de parecerista, né, que é muito importante, eu tenho certeza, tem muita gente curiosa. Pode falar, Zé. Eu acho que é essencial a gente ter essa visão também de como, quando você está elaborando o seu projeto, pensar em como que o parecerista que está do outro lado vai encarar isso, né? E eu acho que a gente tem que pensar primeiro, um dos itens essenciais é que imaginar que uma banca aí de 5 pessoas vai analisar na faixa de 300, 400 projetos, né? Então, aquela coisa de menos é mais, de ser conciso, de ser objetivo, vale muito, porque o cara cansa, né, de ler todo esse material que é colocado para ele. Então você tem que procurar ser objetivo, assertivo, claro, mas sem ser cansativo, sem procurar encher linguiça, sem querer achar que colocando muito texto você vai ser melhor projeto do que um que seja mais conciso, mais objetivo. Isso. Né? Acho que é um primeiro toque. A gente tem que sempre ter uma visão de que são seres humanos que estão do outro lado, propensos a falhas, né? E com uma demanda de trabalho grande. Então, é essencial pensar nesse processo para também o seu projeto não ser um projeto cansativo, que seja de fácil leitura e objetivo, né? Com certeza. E pensando nessa questão, Zé, você pessoalmente, o que você acredita que seja o principal critério para a utilização, né, na hora de avaliar um projeto?
que te vale? Hoje, agora, logo quando começou, lá em 2006, o PROAC, ainda eles não se tinham muitos os critérios definidos de forma objetiva. Eram alguns critérios soltos dentro do próprio edital e que ficava mais difícil você definir como elaborar o projeto. O que eu oriento as pessoas, a primeira coisa que tem antes de começar a elaborar o projeto é dar uma olhada nos critérios que estão definidos no próprio edital, né? E procurar fazer um exercício para ver se o seu projeto, de alguma forma, está atendendo esses critérios que são colocados agora de forma bem objetiva. Então, você pega lá no PROAC a quantidade, a qualidade artística e a relevância cultural do projeto. 0 se o projeto não tiver relevância artística nenhuma. E 10 se o projeto tiver alta qualidade de relevância. Então, você tem que procurar, de alguma forma, atender esses critérios que já estão colocados de forma objetiva. O orçamento é essencial. O orçamento tem que ser executável, ele tem que ter valores de mercado condizentes. Então, tudo isso você tem que analisar já. A primeira coisa, bater o olho. Vai lá direto nos objetivos que estão definidos, nos critérios que estão definidos no próprio edital e procurar montar o seu projeto já em cima desses critérios. Procurar atender esses critérios de forma mais ampla possível. Então, tem lá a ficha técnica, vai se analisar a capacidade da equipe do projeto, se ela tem a capacidade de executar aquilo que está sendo proposto, da viabilidade orçamentária que é colocado. Então, às vezes você pensa assim, vou fazer um monte de coisa, porque meu projeto vai ser melhor que os outros, porque eu vou fazer um monte de coisa com o mesmo dinheiro. Mas o cara vai ver lá que o orçamento não é suficiente para executar tudo aquilo que você está se propondo para executar. Então, tudo isso é analisado na hora que um parecerista pega o seu projeto para ver. E tem algumas coisas que a gente já percebe. Você teve algumas experiências comigo na hora de analisar projeto, só de bater o olho você já percebe algumas coisas, como agora tem as tentativas de usar a inteligência artificial para fazer a elaboração do projeto, que não é nada proibido, nem impeditivo, mas se for uma coisa muito tosca, é fácil de você perceber, né? Revezamento de equipe de execução, então você pega o mesmo grupo de pessoas, só vai trocando as funções para tentar burlar essa coisa de aprovação de um projeto, e isso o parecerista percebe tudo isso também, né? Então, enfim, tem que ter muito cuidado, e acho que a primeira coisa que quem está elaborando o projeto é ir exatamente direto nos objetivos, nos critérios definidos no próprio edital. Com certeza. Né? Com certeza. Ô Zé, a gente já falou alguns erros aí, né? Mas você poderia citar alguns outros erros que você viu que, isso aqui dá para ser evitado, cara. Isso aqui não precisava ter feito. Contar um casinho aí pra gente, de repente? Eu tive uma experiência, inclusive, foi aqui no PEC, no Programa de Estímulo à Cultura aqui de Bauru, onde tinha uma proponente, não vou falar nome, lógico, a proponente, ela estava se propondo a fazer um trabalho com literatura e incentivar a literatura para crianças, na Brinquedoteca, na Biblioteca Municipal Infantil aqui de Bauru, e ela contratava uma série de pessoas, remunerava algumas pessoas na área de teatro para contação de histórias, com 100, 200 reais, tipo ajuda de custo, e o cachê dela mesmo era de quase 10 mil reais, entendeu? Então você tem que ter um bom senso na hora de definir os cachês e os pagamentos para cada um dos integrantes do projeto, para você não ter uma disparidade dessa, né? Isso também é analisado. Você está pagando muito mal as pessoas que estão colaborando para a execução do seu projeto e você está se auto-remunerando de forma muito exagerada. Então, tudo isso é analisado também. Né? Isso acontece. Teve um caso também, já integrando comissão de LPG, de Lei Paulo Gustavo, uma cidade aqui do interior, inclusive que você participou junto, que a pessoa copiou e colou várias vezes o mesmo projeto, e ela se descuidou, ela não trocou nem o nome na parte interna do texto, né? Não sei se você lembra disso. Tá muito bem feitinho e tal, mas quando a gente viu, tinha 2 projetos iguaizinhos, né? Então, às vezes as pessoas pensam que isso possa passar desapercebido, mas não passa, né? Exato. Eu, quando pego um projeto para analisar, a primeira coisa que eu olho é o orçamento. Se eu vejo já que está tudo muito confuso, já desencano também, já entra com uma nota mais baixa, vamos dizer assim. Porque a avaliação, além dos critérios objetivos, existe o critério de comparação entre um projeto e outro, né? É aí que você vai chegar numa pontuação padrão, média, né? Porque eu acho
editais, né, é muito essa questão eliminatória mesmo, né? Diferente de uma lei de incentivo que você classifica de acordo com o que está sendo obedecido ali, de acordo com a lei. Mas edital, cara, se você vê algum erro grotesco, você já mete o pau, porque não vai rolar. Aquele projeto lá não vai entrar. E Zé, o que acontece quando você, putz, você selecionou, viu vários projetos e ainda tem uma pilha considerável ali de projetos incríveis, né? Meu Deus, o que eu vou fazer para selecionar quem vai levar? Porque eu acho que o PROAC acontece muito isso, né? Tem muita gente boa e são muitas poucas vagas, né? É, Como que... o edital do PROAC de 2023, 4% só da demanda foi atendida. Quer dizer, pouquíssimos projetos foram aprovados em relação à demanda que foi apresentada. Eu costumo dizer que acaba não escapando de uma comissão uma análise um pouco daí mais subjetiva, né? Você acaba, se você tem uma militância, uma atuação no movimento cultural, você sabe já quem está trabalhando, quem são as pessoas que estão executando, e você consegue identificar aquelas que realmente têm condição de que o projeto seja um sucesso, né? Isso acaba influenciando, de repente, numa decisão de um caso como esse, onde tem muita gente boa e você tem que definir quem é que vai ser aprovado ou não. No princípio, quando eu comecei a ser parecerista, a gente, numa comissão do PROAC, e a reunião a gente se encontrava uma vez em São Paulo, recebia em papel, era uma caixa imensa com um monte de projetos. Eu voltava para casa, e daí a gente voltava um mês depois com a lista, né, dos contemplados de cada um tinha definido. E não tinha essa coisa de conversar online, fazer todo esse processo que hoje está mais facilitado. Então, como que a gente definia isso? A gente montava 3 pilhas. O projeto muito bom, o projeto mais ou menos e o projeto muito ruim. Aquele que não tinha jeito. Daí cada um tinha uma lista que definia desses 3 critérios. Os projetos que coincidiam na lista do muito bom eram os que estavam aprovados. Porque tem muita coisa também que é muito ruim, muito ruim não digo, a gente não se atém a questões de gramática, de texto, mas que de alguma forma você não consegue entender nem o que a pessoa está querendo fazer. Né? O orçamento extremamente discrepante, você, por exemplo, tem muitos casos onde você tem um valor de 100 mil reais para o projeto, e o cara faz um projeto de 180 mil, ou faz um projeto de 70, e quando na verdade você tem que fazer o projeto de 100. Mas daí a pessoa fala, mas como que eu vou fazer um projeto de 100 mil se o meu projeto custa só 70? Paga melhor as pessoas, então tem como você adequar o seu projeto ao valor que está sendo colocado, né? Enfim. Com certeza. E aí, Zé, eu vejo muito essa questão assim, pela ampla concorrência, às vezes detalhes fazem muita diferença também, né, Zé? Às vezes um bom plano de divulgação, uma ação criativa que ninguém está fazendo. O que você acha que podem ter subterfúgios aí que para despontar, de repente, um projeto para da concorrência? A gente, por exemplo, como que você pode ser criativo num projeto de circulação, por exemplo? Se você tem um projeto de circulação, ou de uma peça de teatro, circulação é circulação. Você tem uma peça que vai rodar por várias cidades. Como que você vai ser criativo nesse sentido? Então, de repente, você pode pensar na forma como você vai apresentar esse espetáculo para o público. Tá? O Eli está aí, inclusive, ele é da banda Rotor, lá de Barra Bonita. Eles tiveram um projeto que foi muito bem, que rodou aí bastante tempo, teve muito destaque, que eles faziam shows em portas de universidades e chegavam com uma van e montavam uma estrutura em frente das portas da universidade e assim eles faziam a circulação do show. Então ele está fazendo uma circulação dentro do edital de circulação, mas na verdade ele está sendo criativo na forma como apresentou esse espetáculo. Sim. Né? Então, acho que tem que procurar essas questões, tem que procurar como você vai se diferenciar do todo, né? E é lógico, tem também, às vezes você tem uma peça de teatro que tem uma qualidade estética ou de linguagem muito forte, que você é inquestionável, independente de você ter algum tipo de criatividade nesse sentido, de fazer alguma coisa diferente, ela por si só já se garante numa circulação.
Mas, enfim, você tem que procurar ser criativo, se diferenciar da multidão, aparecer no meio da multidão. Eu acho que é o editais, PROAC editais, principalmente. E você consegue lembrar, assim, de projetos que, pô, saltaram da memória, gravaram a sua memória com ações criativas, com ações inovadoras, que você tem avaliado, você fala, pô, esse cara pensou fora da caixa, isso foi muito legal. Ou ações, de repente, além dessa de Barra Bonita, que eu achei muito legal. Gostei muito da ideia também, muito legal. Bom, não, tem muita coisa, né, mas eu tenho uma experiência com um amigo, que é o Jorge, que ele é do Teatro de Tábuas, de Campinas, que inclusive agora ele deu um tempo, eles estão um período sabático, vamos dizer assim. Mas ele tem um histórico de mais de 100 projetos propostos e captados integralmente, tá? Quando ele montava uma estrutura que, por exemplo, de carreta, que transformava em teatro, de uma estrutura cênica sempre muito diferenciada, o que chamava muito a atenção. Eu acho que tem que ir, às vezes, por aí. Às vezes, sem você abrir mão do que você quer mostrar com a linguagem do seu trabalho, mas, de alguma forma, fazer com que ela apareça de uma forma diferente para o público te chamar a atenção, né? Tem vários exemplos nesse sentido, mas acho que se alguém quiser pesquisar depois o Teatro de Tábuas, é um exemplo interessante. Legal, legal. Zé, e, por exemplo, assim, quando você tem um projeto que é muito, muito diferentão, muito fora da caixa, e o edital, por exemplo, o PROAC Editais, ele tem agora vem melhorando essa questão, né? Mas ele tenta ainda colocar um projeto dentro de uma caixa, de um segmento, de um eixo. Mas, de repente, eu tenho um projeto, mas, cara, não se encaixa. Mas eu tento mesmo assim, eu me arrisco mesmo assim, ou eu tento colocar ele dentro dessa caixa. O que você acha que dá para fazer? Porque eu estou pegando muitos projetos assim. E o que você acha? Qual que é a sua opinião nesse caso? E assim, não é só esses casos, mas também o caso de um projeto que se encaixa em mais de um edital, né? Tem os dois lados, né? Você pode, por exemplo, agora tem um edital com coordenação de 60 a mais, né? Então, de repente, um projeto de alguém que está coordenando 60 a mais pode ser um livro, Sim. Né? Então, o livro, se você for pensar bem, se eu tenho mais de 60 anos, é melhor eu escrever no projeto de 60 a mais, que eu acho que vai ser menos concorrido, do que no de obra inédita de literatura, que normalmente tem um histórico de maior concorrência. Sim. Então, você tem que perceber isso também, onde vai encaixar seu projeto. Então, às vezes, ele não se encaixar de alguma forma exata nas caixinhas que o PROAC coloca, pode ser um diferencial que você aproveita para aumentar o seu poderio de contemplação, de ser contemplado, a escrever em mais de um edital. Né? Porque você mudando algumas pequenas características do projeto, você consegue enquadrar ele nos editais que foram propostos. Né? Não é um monstro assim também que é tão fechado as caixas que impedem que você faça isso. Né? Você pode adequar cada um dos editais. Agora, e para isso também, né, é muito mais fácil você fazer um PROAC CMS, uma Lei Rouanet, onde não existe edital, existem critérios de aprovação que não levam em conta o escopo do seu projeto, mas se ele se adequa à legislação que existe, de definição de valores, enfim. Mas daí é lógico que tem a grande coisa mais difícil de todas, que é captar, né? Que não é fácil. Exatamente. E tem uma galera nova aí que está vindo, mas tem curiosidade, quer trabalhar com projetos. Como que você indica para eles? O que você aconselha a começar por onde? O que é melhor? Começar por editais ou começar por uma lei de incentivo, por exemplo, o ACMS, Rouanet, como você citou? Eu acho assim, o PROAC CMS e a Lei Rouanet, eles são mais complicados tanto na proposição de utilização dos sistemas de proposição, o SALIC, enfim, eles são mais chatos, para quem não conhece, é uma coisa que assusta. Eles são mais complicados na prestação de contas, né? Então, acho que tanto a Lei Rouanet como o PROAC CMS não é o início. É mais para frente um pouco. Eu sei que nem todas as cidades têm, mas a grande parte das cidades hoje municipais tem seus editais próprios de fomento locais.
eu sempre oriento a começar por aí, nos seus editais municipais. No caso de Bauru tem o PEC, o Programa de Estímulo à Cultura, que são projetos de R$ 25.000, que é um bom começo, onde você começa a aprender a mexer com editais e aprender a fazer, lidar até com o recurso público, né? Sim. Então, eu acho que o caminho as leis municipais de fomento, depois vamos tentando o PROAC, e aí depois, mais para frente, quando você estiver bem treinado e tiver capacidade de captação, os incentivos fiscais. Legal. Zé, pergunta para você que eu ouço em todas as minhas oficinas, e eu acho que muita gente, né, que está começando pensa nisso. E se acaso, por exemplo, eu for contemplado e não dei conta de fazer o projeto, né? Não consegui prestar conta, aconteceu alguma coisa ali, o que acontece comigo? Né? E seja no município, eu ser penalizada, eu sou penalizada, eu vou ser presa, o que acontece? Não, assim, existem erros e erros, Sim. né? Tem erros formais, que de repente você emitiu uma nota errada, ou a pessoa não esqueceu de emitir a nota, ou transferiu para a pessoa errada, ou no meio do projeto não consegue mais fazer. São erros formais, né? Que você corrige e justifica. E tem os erros, é lógico, que não são erros, são ilícitos que você deliberadamente executou. É o caso, por exemplo, de um caso que foi bem divulgado da Lei Rouanet, de uma pessoa que já tinha alguns projetos contemplados da Lei Rouanet, conseguia captar, e descobriram que alguns shows ele usou, inclusive, para uma festa de casamento dele. Quando conseguiu atender formalmente o que o edital exigia, do que se, por exemplo, da documentação, os pagamentos, as notas fiscais. Como normalmente tanto o Estado como a União não tem perna para ter essa fiscalização in loco, né? Ela acredita no papel que é apresentado. Mas aí tem o risco da denúncia, né? E a denúncia chegou, e daí existe também uma responsabilização penal. Existe uma responsabilização administrativa, onde você não pode mais contratar com o Estado por um período, e existe uma responsabilidade penal e civil, que no civil, no caso, devolução do dinheiro, essas coisas todas, e penal quando existe dolo mesmo de pegar o dinheiro público e embolsar, né? Me deixando bem claro. Mas, assim, a gente sabe que no caso da cultura, é lógico que não vou dizer para você que não acontece, mas é raro acontecer dessa forma do dolo, né? Da pessoa fazer projetos pensando exatamente já em dar algum truque, alguma coisa para embolsar dinheiro. Né? É lógico que existem casos, mas é raro. É mais raro do que, por exemplo, em licitações normais. A gente tem um acontecimento muito interessante que vem desde o decreto do fomento do ano passado e agora com o marco regulatório do fomento cultural, que foi agora recente, agora faz 2 meses, 3 meses, que facilita a prestação de contas, né? Hoje, um projeto abaixo de R$ 200.000, quando você fala em fomento, a prestação de conta é mais em cima da realização do objeto do que a prestação de contas financeira mesmo, onde você tem que colocar todas as notas, como se dá na Lei Rouanet e tal. Isso, é lógico, facilita muito para o produtor cultural, e é um caminho para simplificar, de repente, a penalização que acontece de muita gente acabar ficando impedida de contratar com o poder público, mesmo não tendo dolo na hora de um erro numa execução de projetos, né? Com certeza, com certeza. Zé, outra pergunta também para quem está começando, que vem muitas perguntas assim nesse sentido para mim, eu queria aproveitar para você compartilhar. Quais são os principais editais, né, que a gente tem hoje à disposição se eu quero começar a trabalhar com projetos? Ou, de repente, eu já fiz o meu projeto pelo município, mas eu quero me aprofundar, além das leis de incentivo. Hoje a gente tem só o PROAC Editais, aqui em São Paulo. Além dos municipais, tem o do estado, que é o PROAC ICMS e o PROAC Editais. Daí tem, nível federal, os editais ligados ao Fundo Nacional de Cultura, que são editais mesmo, e também tem o PRONAC Incentivo Fiscal, que é a chamada Lei Rouanet. Além disso, a gente tem que ficar ligado que, eventualmente, Funarte lança editais. Outros órgãos do governo federal acabam lançando editais também. Funarte foi mais recente, mas a gente tem também, por exemplo, a Fundação Palmares, que lançou um edital recentemente para a questão
da identidade afro-brasileira. Então, a gente tem que ficar ligado. Essas oportunidades aparecem bastante. Recentemente, também a Petrobras lançou edital próprio, mas daí você depois vai ter que inscrever esse projeto na Lei Rouanet, porque eles usam um recurso de incentivo. Tem várias opções acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que estar ligado no que está rolando. Eu tenho algumas experiências agora com a Penab, por exemplo, que alguns municípios de pequeno porte que não fecharam os editais para execução dentro do próprio município. Então, você quando lança o edital do Aldir Blanc no município, você pode optar que só pessoas daquele município participem do edital. Mas tem cidades onde a realidade de produção cultural não consegue dar conta de executar esses projetos. Então, eles abrem regionalmente também. Então, você tem que estar sempre prospectando, de repente, na sua região, esses editais também, para execução de projetos. Exatamente. Tá? Ó, o Eli também falando do SESI, agora acho que a Caixa Federal está abrindo também. SESI, por aí vai. Né? O saindo, já falou mesmo, tem que ficar esperto, porque a oportunidade entre a sustentabilidade dentro dos projetos, temática que está então em voga. Teoricamente, a Política Nacional Aldir Blanc, ela visava essa questão da sustentabilidade, por isso trabalha com 5 anos consecutivos de transferência de recursos para os municípios. Agora, o grande problema é que a relação que se dá entre o ente federativo e o município não deixa muito claro de como o município vai fazer essa sustentabilidade dos projetos no passar de ano para cada ano, né? Então, ainda é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer e de se manter os projetos, de que, de repente, você faça um projeto um ano, encerrou o projeto com a grana que você recebeu de determinado edital, o ano que vem ele já não existe, acabou, né? Tem que se pensar numa alternativa nesse sentido. Então, a Penab é uma tentativa para que isso aconteça, e tem as possibilidades agora também de trabalhar com projetos de plano anual, que já é possível tanto na Lei Rouanet como no PROAC-CMS, onde você faz o projeto para manutenção da sua entidade ou do seu projeto todo ano, né? Você vai repetindo esse projeto ano a ano para que você consiga fazer com que ele tenha sobrevivência durante o período, e daí disso você vai construindo de forma mais clara, mais fácil a alta sustentabilidade dele, né? Mas, enfim, não é uma coisa simples, não. Como não é até hoje para as entidades assistenciais, por exemplo, né? Apesar de ter muito recurso na área social dos municípios, que trabalham, inclusive, em convênio direto com determinadas entidades para a execução dos seus programas públicos, tem muita entidade que tem que fazer rifa para sobreviver, fazer feijoada de final de ano, e essa é uma realidade que a gente vai ficar muito mais clara ainda com essa questão sistêmica da cultura, com o Sistema Nacional de Cultura, e sistemas municipais de cultura serem implantados, que também vai ser uma realidade na área cultural. Vamos ver. E Zé, como você está analisando o PROAC hoje, aberto? O que você está achando? Dá uns insights aqui. Tem assim, eu estava conversando com um amigo aqui de Bauru, que é o João Correia, que tem a editora Miriveja, e falando especificamente do edital de obras literárias de R$100 mil. Cara, R$100 mil para você fazer um livro, você tem que achar onde você vai gastar esse dinheiro. Né? Você consegue fazer livro com menos recursos que isso. É lógico, você consegue fazer um livro de R$100 mil. Mas não é necessário você ter R$100 mil hoje para lançar um livro. Né? Então eu vejo com esse aumento do valores dos prêmios, se de repente a opção não seria melhor você, lógico, aumentar um pouco os prêmios, mas ampliar o acesso aos editais. Priorizar, em vez de fazer um projeto de R$100 mil para um livro, fazer o dobro de projetos, oferecendo R$50 mil para cada livro, que de repente já é um valor interessante, né? Então eu discordo nesse sentido. Então, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O de 2023 está só 4% de demanda atendida. Vamos ver esse ano como vai ser, né? Vai ser. Aumentou um pouco, né, o número de contemplados. Vamos ver como vai. E tem alguns editais que eles deram uma funiladinha, né, na questão para
exigiram um pouco mais, por exemplo, curta-metragem, eles colocaram agora que só poderiam se inscrever histórias regionais, né? Coisa que nunca fizeram. Quer dizer, isso também acho que é para derrubar também a questão da concorrência, porque curta-metragem era um dos editais mais concorridos de teatro, com música, né? Então... Outra coisa que é interessante, que aumentou para 60% a cota do interior, né? Era 50%, passou para 60%. Eu acho que isso para nós é uma vantagem. Outra coisa que agora está muito claro no edital, inclusive eu mandei uma, porque estava mal escrito nos editais, mas eu mandei uma pergunta para São Paulo, eles responderam rapidinho. É o limite de 2 projetos por proponente no máximo, né? Antes você podia ser aprovado em vários editais, né? Projetos diferentes, é claro, mas em vários editais. Então hoje está limitando em 2. Então isso de alguma forma vai garantir um acesso maior, né? Para mais gente ser classificado. Exatamente. São mudanças interessantes, mas que eu acho que, de repente, ainda é pouco para a demanda que a produção cultural do Estado exige, né? Exatamente. É que você tem que imaginar que, né, nesses recursos do PROAC teve um aporte aí de quase 300 bilhões da Aldir Blanc, né? Então, por isso que aumento de contemplados é aumento do número do valor dos prêmios, né? Praticamente, está esperando... quem teve a experiência com a para ele, parece que eu tive a impressão que o ano passado com a Lei Paulo Gustavo tinham mais vagas, né? Não sei se você teve essa impressão também. Então, assim, lógico que aumenta, né? Mas o problema da Paulo Gustavo é que o audiovisual era 70% do recurso era para audiovisual. Né? Exatamente. Então, quem trabalha com teatro, com música, ficou quase na mesma. Sim. Né? Até que teve um edital absurdo, que tenha 80, 90 projetos por vaga, né? Sim. É verdade. Bom, pessoal, é isso. Nossa conversa. Gostei demais, viu, Zé? Agradeço muito. A gente está sempre junto. Né? Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, nos mandem, mas não deixem de seguir aí o Vinagre, também no Instagram, que ele está aqui com a gente. Não deixem de nos seguir, né? Ativas está começando com esse projeto, que é iniciativa própria, que é o Ativas Cast, trazendo as personalidades aí do nosso setor para te ajudar com insights, com dicas, enfim, com vivências, experiências, que é muito importante. E também, gente, temos o nosso e-book para te ajudar. Vai lá, baixa, que tá bem legal. E as dúvidas podem mandar para a gente também, mas agradecer de coração, Zé, sempre essa disposição em ajudar outro ser humano, com esse coração, né? Mas pela disposição, é sempre gostoso a gente poder falar um pouquinho sobre cultura e sobre a experiência da gente, né, nesse sentido. Com certeza, e ajuda demais. Olha, Lília, muito bom, parabéns, foi proveitoso. E a Jussara falando, muito bom, valeu. Isso aí, gente. Nós que agradecemos, ficou até aqui. E Zé, deixa o espaço agora, se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, estou à disposição, à disposição até para tirar dúvidas também. Quem me conhece sabe que eu sempre estou disponível. E vamos para a luta, né? Eu sempre falo assim, mas não é muito difícil se aprovar o edital, é difícil se você não apresentar projeto, né? Então tem que tentar e tem que correr atrás, uma hora sai. Com certeza. Tá bom? Ó, a Lília falando oráculo Vina, o Eli falando show, a Lília falando amo, kkk. E é bom e é muito importante ouvir. A Ju, beijão, Ju! Nós vamos começar esse circuito maravilhoso. E diz que o trabalho do Josiel tá ficando bem legal também, né? Com a Jussara. Com certeza, vai ficar incrível. A gente vai para a estrada, né, Ju? Vai ser incrível também. E ela foi uma das contempladas da Paulo Gustavo, entre 900 projetos aí. A gente conseguiu aprovar, então com certeza vai ser incrível. É isso, gente. Tem que tentar. Isso aí. Falou. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau. Abraço para todo mundo. Valeu. Tchau.